E aí, pessoal, eu sou o Carlos e neste vídeo aqui nós iremos comentar uma fofoca. Será que o ASME, que é o WebAssembly, vai matar o Kubernetes? E para comentar essa fofoca, eu trouxe aqui 3 caras ali, que a maioria de vocês que clicou no link não conhece, né? Então vou deixar eles se apresentarem aí para vocês. Vamos lá, galera, na ordem alfabética aí. Vamos lá, Iperlec. Daniel Romero aqui. E eu acho que esse bagulho não vai matar nada. Eu acho que eu sou o segundo por ordem alfabética. se eu não lembro se o J vem antes do H. Eu sou o Hugo. Eu também acho que não vai matar. Eu acho que eles estão tentando fazer uma coisa que facilitar algumas coisas, mas não acho que uma coisa derruba a outra. Eu acho que andam de mandadas concorrentes, mas matar é muito difícil. Beleza, o J vem depois do H, tá? E, ó, eu sou o João Brito, se você não me conhece. E, olha, eu acho que, mais ou menos aqui num chute, tá? 85% da internet é feita de Java e PHP. Aí, de repente, o ASME vai matar tudo e acabou. Os caras lançaram o bagulho agora, 2017. Beleza. Sim, galera. Não era para vocês adiantarem a opinião de vocês. Vamos, como diz o Jack Stripador, vamos por partes. Foi só um spoiler. Então, eu vou começar comentando sobre o surgimento. De onde que veio isso? Todo ano, a CNCF faz um survey, só com gestores. De 2022 foi lançado há 3 ou 4 semanas atrás, se não me engano. Já foi lançado já em 2023. Tem muitas observações sobre os pontos que os gestores ressaltaram nas suas equipes, etc. Só que saltou aos olhos uma coisa estranha. Tipo, quando a pergunta que fizeram para eles, uma pergunta aleatória, tipo, qual tecnologia que vocês estão estudando, ou qual futuro que vocês enxergam para as soluções cloud native de vocês, 61% deles, que é muita gente, respondeu dizendo que estão estudando soluções baseadas no WebAssembly para funcionar no back-end, para funcionar do lado do servidor. E tipo, 60% é muita gente, cara. Por um assunto aleatório, tipo, do nada, 61% deles falaram de parecer coordenado, mas não é feito de forma coordenada o survey, entendeu? Então, quando o pessoal da CNCF resolveu um pouco mais a fundo, porque qual é a história? Quando a gente trabalha com Kubernetes, os problemas, tem muitos problemas que a gente enfrenta estão relacionados com software de terceiros, com dependência de terceiros, com imagens de containers de terceiro, e etc. E a gente está lá, a gente cria a nossa esteira para provisionar nossas soluções e no final das contas, quem administra o cluster tem que lidar com muitos CVEs, entendeu? Tipo, são muitos são boletins relacionados a vulnerabilidades dentro dessa cadeia, dentro da supply chain. E aí o que acontece? Muitos desses CVEs estão relacionados com o sistema operacional, com a camada de sistema operacional, né? E a ideia deles é o seguinte, é tentar utilizar o WebAssembly, né, que é o ASM, para eliminar essa camada. Entende? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tem muito problema de compatibilidade quando a gente tenta rodar o Kubernetes, ou algumas soluções mesmo de containers, em arquitetura que não é padrão, que não é x86, ou que não é AMD, por exemplo, né? A arquitetura ARM. Então, tem muitos problemas. Então, a ideia deles é investir nesse tipo de solução para eliminar problemas desse tipo. E também eliminar a quantidade de CVE que está relacionada ao sistema operacional. E aí, baseado na fofoca, que é essa, a fofoca, aí eu queria saber o ponto de vista dos meus convidados relacionados a esse tipo, a essa resposta, né? Resposta surpreendente dos gestores que foram participar do survey anual da CNCF. E relacionado a esse assunto. Fica à vontade aí para. Não precisa ser ordem alfabética, quem quiser se manifestar, fica à vontade. Você está falando isso aí eu tô lembrando aqui que do diagrama do WebAssembly, que é o WebAssembly Everywhere, que a galera tá falando de usar o WebAssembly integrado e tal, né? Aí eles têm um comparativo, que tem o PC, a Cloud, o Container e o WebAssembly. E, cara, o WebAssembly tem o OS lá, o OS não saiu de lá. Então, a CVE do OS está lá. Alguém tem que manter o OS que o WebAssembly está rodando. A diferença é aonde a camada está. Hoje,
os times de a infraestrutura, eu estou trabalhando mais embaixo que o João, por exemplo. O João está trabalhando no Kubernetes, eu estou trabalhando com VM no Bare Metal. Eu tenho que cuidar hoje da camada do Bare Metal, eu tenho que cuidar da camada da VM, que eu entrego para o meu cliente, e o meu cliente vai cuidar da camada da CVE do OS do container dele em cima da VM que eu dei para ele. Então, cada um vai cuidar do OS negócio. E o WebAssembly está em cima desse container, ou em cima desse OS, dessa VM, ou em cima de algum cluster que permita rodar esse código. Para o desenvolvedor é uma maravilha, porque para o desenvolvedor tem uma abstração absurda. Mas ainda existe o time que vai cuidar da infraestrutura inferior. A não ser que eles estejam com OS hardening, como era o Core OS, ou como tem o novo OS do negócio Bottle Rocket da AWS, que é um negócio direto no kernel, que não tem header, não tem nada, você só executa um container e bala. Mas eu não acho que os caras estão num nível desse negócio aí. Sempre tem o OS ali no meio. Tudo, eles abstraíram um monte de coisa, mas o CVE, que é o principal nível de vulnerabilidade, ainda está lá nos diagramas dele. Eles eliminaram os imports da biblioteca, eliminaram os libs externos, porque fica homogeneizado, a lib pode ser escrita em qualquer lugar, compilada, qualquer linguagem compilada com o mesmo código e está homogeneizada, mas ainda assim, ainda existe o OS embaixo, né, o troço lá. Não sei, o que vocês acham aí, João e Daniel? Que isso aí eu tava vendo hoje de manhã o gráfico para relembrar, eu falei, não, mano, o que esses caras estão falando aí? Me mostra um negócio novo. Me mostra alguma coisa tipo, Então, não tem. O que tem é uma falta de memória por parte da galera que está participando dessas pesquisas. Que falta de memória é essa? Só a gente lembrar, eu gosto de observar padrões, tá? Então eu vou mencionar alguns. Só a gente lembrar do lançamento do Docker, certo? O bagulho surgiu ali em 2013. Em 2014 ele explodiu. Explodiu a ponto de começar a sair ferramenta. Lembra do Fig? Aí rapidamente abraçaram o projeto Fig, reescreveram, virou Docker Compose e dali em diante, foi uma loucura. E aí depois veio o Docker Hub e por aí vai. Então assim, 2013 o bagulho é lançado, 2014 ele explode. No fim de 2014, não esperaram nem 2015, já estava usando em produção. Já tinha gente usando em produção. Depois veio a corrida ali, né, de Kubernetes e Swarm e outras coisas. Beleza, isso é um padrão. Lembra das datas, 2013 e 2014. Ainda em 2014, veio um bagulho chamado Unikernel. Vocês lembram do Unikernel? A proposta era exatamente a mesma. Ter um sistema operacional que é baseado na linguagem de programação do projeto que você está utilizando. Já tinha Unikernel para JavaScript, já tinha Unikernel para, sei lá, LXZ, usando a máquina virtual lá do Erlang, para JVM, Unikernel em tudo. Em C, era o mais cru, o mais denso lá de todos. E já existia. E o bagulho flopou. Por que agora vai ser diferente? Aí não, porque o WebAssembly vai fazer diferente e tal. Não vai. O bagulho foi lançado aí, a proposta, em 2017. A gente está em 2022. Por que agora, nesse exato momento, vai dar bom? Não vai. Vocês são... é um bagulho assim péssimo de marketing. Não adianta. Eu não estou falando do WebAssembly especificamente, mas a proposta de você tentar unificar tudo em uma peça só, para ficar uma camada só, para ficar um ponto de manutenção apenas, não funciona. A proposta é interessante, é boa, mas o mercado não vai aderir. Não aderiu antes, vai aderir agora. Eu não vejo esse padrão. Toda iniciativa para criar um novo padrão é só isso, né? Agora você tem padrão, mais um. É isso. A gente viu isso com tomada, tá bom? E ninguém aprendeu, né? Tem adaptador para tudo, você quebra um pino. É isso, tá? Sempre quebra um pino, tá bom? Pode quebrar o pino, tá? Abra um passo aqui. Pode quebrar o pino, na sua casa não tem terra, tá? Não vai mudar nada. Fecha o parênteses. Voltando para a nossa história, olha, eu acho que o que mais me pegou, a primeira coisa é sobre a pesquisa, né? Sobre a pesquisa, o que mais me pega é que eu não entendi, alguém na CNCF quer muito vender essa parada, porque a pesquisa é toda sobre Cloud Native, e aí abre um parênteses gigante, igual eu abri agora de tomada, e tipo, WebAssembly vai acabar com tudo. Tudo que a gente fez até aqui, aquele landscape desgraçado que tem 1 milhão de coisas, não vai ser mais para nada, tá? WebAssembly é o futuro. E, porra, nas suas palavras,
sério? Vocês estão colocando, tipo, no relatório tem quantos milhões de dinheiros os caras gastaram e, tipo, não, nós vamos pegar e reverter tudo para WebAssembly agora. Tá. Acho que não. E ó, a minha pergunta prática é, parece que todo mundo que interage aqui são técnicos, então, tipo, a gente vai voltar para os anos 90, que, tipo, a gente foi abstraindo um monte de coisa para, tipo, deixar de deploy direto em máquina. Ah, vamos orquestrar as coisas, deixar tudo automatizado, escalável, toda hora é resiliência para todo lugar, mas não, vamos voltar a fazer deploy em máquina direto, porque a gente um dia, essa premissa é que me pega muito, a gente um dia vai ter uma aplicação rodando no browser que a performance vai ser igual a de C. Toda vez que te falarem isso, sai da conversa, sai da call, fala que sua internet caiu. A ideia do WebAssembly, quando surgiu o WebAssembly, e tem um caso muito bom de uso deles, que é o Adobe rodando no browser, que funciona, cara, funciona bem, não é funcionar na máquina, funciona muito bem. Eu acho que a ideia do WebAssembly é uma ideia mais de computação distribuída. É você pegar e criar uma aplicação que você coloca na sua empresa, que calcula genoma na máquina de todo mundo, e distribui esse código de uma maneira absurda. A ideia é você tirar a força do back-end, botar no front-end, diminuir a carga nos milhões de máquinas. A mesma coisa que o React Native fez com o Android. Falaram há 5 anos atrás que o React Native ia matar o Android. Não matou o Android, ele anda lado a lado, porque o React Native é fácil de usar, desenvolve muita coisa legal, só que não faz o que o Android faz, cara. O Android tá lá no código tunado daquele específico processador. React Native não, tem que ter Mesma um monte coisa de pra padrão iOS, né? aberto, um monte de coisa para abraçar todos os milhões de padrões de celulares, milhões de processador. O WebAssembly é a mesma coisa, o browser é isso. Por que as pessoas desenvolvem em Electron? Porque em Electron tem o WebAssembly roda anywhere. Mas até legal, roda bem rápido. Mas você já viu como que sua aplicação roda? Quanto de memória que sua aplicação roda? Você coloca numa máquina velha, sua aplicação tá lá em cima, colado lá no teto. E às vezes não é isso que você quer. O WebAssembly é legal, optimiza, deixa o desenvolvedor livre. Pô, é legal ter a ideia de você codar em Java, compilar em WebAssembly e rodar no mesmo pacotinho. Pô, é legal codar e compilar no mesmo lugar. Mas fazer isso com múltiplas linguagens é um padrão muito difícil, é uma coisa bem difícil. É difícil para todo mundo fazer. A ideia era todo mundo rodar código em C e ninguém consegue criar o JVM porque a galera não conseguia compilar C direito. Porque se todo mundo estivesse rodando no C, em qualquer linguagem, cria uma linguagem nova que compila o código em C e roda, funciona igual, né? Com a melhor performance do mundo, não é assim que funciona? Porque é o que eles dizem, né? Que é a coisa boa, né? Que é a vantagem que vai trazer essa proposta deles aí, é justamente não ter que se preocupar com a arquitetura que tu vai, né? Que tá lá embaixo, né? No sistema operacional, que tudo que tu vai compilar. É isso que eles dizem aqui, né? Que eles estão dizendo que seria a vantagem, né? Da WebAssembly. Existe aquele grande negócio, né? Que aí quem cuida da arquitetura, que você não se preocupa com a arquitetura. Se todo desenvolvedor desenvolve para o WebAssembly, quem desenvolve para as bibliotecas que o WebAssembly usa? Isso é uma coisa muito, muito comum pela quantidade de gente que desenvolve no kernel hoje. A quantidade de gente que desenvolve para o kernel é minúscula. Você vê, é só os macaco velho, os caras de 1000 anos, os caras que tem, ou se o cara é novo, o cara tem uma empresa batendo na mão das costas dele, falando assim, não, você vai estudar isso aqui você vai trabalhar para desenvolver pro kernel pra gente, porque é o que a gente tem que fazer, porque, cara, se você é eu, Hugo, e eu quero contribuir para um projeto open source, mano, eu não vou para um projeto open source que é um saco de mexer, cara. Eu não vou codar a biblioteca, eu não vou ajudar os caras fazer uma framework pesadona lá, que por mais que a framework seja legal, que eu use muito, eu vou mandar um patch ou outro, mas eu não vou ficar focado naquilo, eu vou fazer negócio legal, coisa legal de fazer, porque, cara, ninguém quer fazer coisa que é maçante. Todo desenvolvedor quer trabalhar de boa. E você olha a quantidade de gente que manda patch para as frameworks, para Kubernetes mesmo. Você olha, o cara faz um código massa e depois demora 3 anos para fazer um outro código. Quem comita frequentemente é sempre as mesmas pessoas, sempre o mesmo grupo. Por quê? Porque é os caras que tá focado em trabalhar nisso. A vida dos caras é isso. Aí você tira o negócio, quem que vai desenvolver o WebAssembly? Vai ser o mesmo grupinho, vai ser o mesmo... vai ter um monte de desenvolvedor adotando aquilo? Porra, com certeza.
Mas quem que vai manter a plataforma embaixo? É igual o JavaScript, aí acaba tendo 1 milhão de coisas, tudo à torta e à direita e tal, porque a galera não sabe usar o que tem lá. Porque o JavaScript tem um monte de coisa lá, mas tem um zilhão de biblioteca que não serve presta para nada, porque ficou muito aberto, cresceu demais, saiu do controle, e é perigoso isso. Sim. A outra coisa que o survey identificou é que, de fato, o Docker já é o novo normal, já não tem como negar ou dizer. Tipo, as pessoas que estão ali no meio termo, que ficam olhando meio desconfiada, mas enfim, como tem 61% dos gestores olhando para essas coisas aí, então esse pessoal que está ali no meio termo, está dizendo, pô, tem que botar isso para funcionar, eles dizem que, tipo, realmente não tem como matar o Docker, por exemplo, né? É uma insanidade pensar nisso, e as primeiras propostas que estão vindo para esse futuro, o pessoal está vislumbrando, que é uma coisa assim, na prática, só de futuro, hoje não tem nada consistente implementado. Né? Então, o que tem de implementação é tudo com o ASM com Docker. Né? Então, o ASM com Kubernetes, como o pessoal da Microsoft está tentando fazer também agora. Mas eles realmente estão fazendo esforços para conseguir diminuir a quantidade de CVE e aquilo que eu citei no começo. Sim. Né? E também por essa questão de poder usar várias linguagens em cima dessa camada aí do ASM. Se for observar ainda os padrões, questão de padrões, você voltar no lançamento do Docker, que foi que ele cativou bastante? Porque já chegou com a CLI de fácil uso. Já chegou depois com um Docker grafo também de fácil uso. E aí, na sequência, quem foi que o Docker matou? Não matou no sentido figurado da palavra, mas, assim, deu um sacode no mercado. Lembra do Vagrant? A galera montava ambiente de desenvolvimento com Vagrant e tal. Continuou em uso. Teve uma galera ainda que ficou resistente a usar Docker e tal. Até em ambiente de stage, não sei o quê. Depois não teve jeito. O bagulho chegou, mostrou a facilidade de uso, matou. Ah, mas o Docker não inovou, porque já tinha o LXC. Eu sei que tinha um LXC, mas ninguém usava. CH-root. A facilidade da interface deles é que foi a matadora. Isso foi o matador. Então, assim, aí volta agora para a atualidade. WebAssembly. Tem aqui, ó, dá para fazer as coisas, dá para montar. Me mostra um exemplo. Não, você pode pegar aqui um container Docker e buildar tudo? Não, parou bem aí. Você não tem nada aí. Tipo assim, a proposta de você matar a outra tecnologia foi por água abaixo, a partir do momento que você depende dela para fazer o seu case. Sim, exatamente. Mas o lance da polêmica é que as pessoas que estão à frente disso, os pesquisadores que estão à frente disso, eles realmente eles acreditam nisso, eles falam as coisas nesse sentido. E tanto que o pessoal da CNCF, quem está na CNCF, porque não foram eles que eles apenas viram esse sintoma dessa fofoca. Sim, sim. E eles ficaram assustados, porque os caras tem post, tem artigo dos caras dizendo que a gente vai matar, vai eliminar, mas é como o Hugo diz, às vezes a pessoa não tem o alcance de como é o dia a dia, né, da gente que está mantendo as coisas lá. Né? Às vezes a pessoa tem uma visão acadêmica, algo parecido. Eu acho que também tem o lance... Desculpa, pode terminar. Não, pode falar, eu já terminei. Eu acho que tem um lance também que o Daniel estava falando e o Hugo antes. Abri outro parênteses. Eu acho que eu ia contar essa piadinha bem no começo, que você falou de uma fofoca, Carlos, e aí você devia ter apresentado o Hugo como o Hugo Gloss, cara. Olha o vacilo que você deu. Olha que chance você perdeu. Corta aqui e coloca lá. Fecha. O que eu ia falar? Eu acho, lá no início, quando começou Docker e essa história toda, né? Se não eram todas as palestras, 99% falavam assim, Docker vai substituir VM. Era a mesma história, tá? Cara, o VMware continua aí e ganhando dinheiro marrodo, que, nossa senhora, e os virtualizadores continuam em todo canto, né? É raro você ver um bare metal, assim, alguém que tenha coragem, disposição, falta de amor à vida para querer rodar as coisas direto no bare metal. Mas, cara, ainda tá aí. Eu acho que é uma... Fora eu acreditar que tem um clickbait, também eu acho que tem uma ideia de que a gente precisa
destruir o anterior, sabe? Tipo, para você ter um lugar, você tem que matar o seu antecessor. Tipo, cara, não precisa. Tem espaço para todo mundo, tem espaço para diversas soluções, né? Porque eu estava conversando com o desenvolvedor, um abraço, Matheus, sobre isso. Tipo, cara, o ambiente de desenvolvimento, né? A gente se adaptou e criou diversas automações, pipelines e etc, né, para você fazer isso com Docker e conseguir controlar as coisas, conseguir compartilhar, sabe? Aquela apresentação famosa da Docker, né, que tipo, o cara acabou de ser contratado, ele vai lá e edita o código, ele não precisa instalar nada, etc. A gente vai voltar para trás? É isso mesmo que vocês estão propondo? Tipo, não, então, você vai ter aqui e vai, acho que eu acho que foi o cara do Code Cloud, eu nunca vou saber falar o nome dele, tá? Mas todo mundo conhece ele como o cara do Code Cloud. E aí, tipo, não, primeiro dia no trampo, né? Você vai instalar o GCC, compilar essas paradas toda na sua máquina, fazer direitinho, para você poder, cara, voltamos quantos anos para trás, assim? Tipo, qual o objetivo? Tem espaço para todo mundo, né? Outro ponto que eu vejo do WebAssembly que tava, na hora que vocês estavam falando, me veio na cabeça, é que o WebAssembly, eu acho que ele está tentando ser uma interface fácil do Lambda, do AWS Lambda. Que é você pega seu código, você bota num negócio e roda em qualquer lugar. Só que ninguém lembra que o Lambda da AWS é um negócio que roda um código, que roda dentro do container, que roda dentro de uma VM, que roda em cima de um bare metal. E isso tudo, cara, toda a vida. Na onde eu trabalho, a gente tem um monte de bare metal. Eu cuido de um OpenStack cluster, que são VMs, e em cima do meu OpenStack cluster tem gente rodando um Kubernetes. Aí depois tem a aplicação. E sempre vai ter os dois levels. A cloud na AWS, você paga o dinheiro lá, você está pagando para um monte de cara igual eu, ficar cuidando dos bare metal para você ter facilidade de usar só uma VM e não se preocupar com os problemas de BIOS, com os problemas de segurança de hardware, com o problema de manutenção de física de hardware. Mas o bare metal não sumiu, o bare metal não desapareceu com a VM. O container não matou a VM, porque você ainda está rodando o seu container em cima da EC2. E a EC2 é uma VM. A diferença é que ele facilita a sua vida fazendo o offload, né? Descarregando o problema no nível anterior. Então, o nível anterior tem que estar muito maduro para conseguir ir para frente. Pô, é legal ter a ideia de eu só codar meu código, botar num WebAssembly e mandar para frente. Pô, legal. Mas quem que está cuidando do host WebAssembly para você? Você vai pegar uma imagem da comunidade? Se você for uma empresa que trabalha para o governo americano, em finanças, você precisa de FedRAMP, você tem que compilar tudo isso localmente, cara. Porque você tem que auditar o código. E quem que vai fazer isso para você? Você não pode fazer isso só usando a imagenzinha lá do negócio. Você tem que buildar esse negócio. Você tem um time especializado para buildar. O ambiente inteiro, existe um monte de coisa que você tem que cultivar no topo disso. E hoje em dia, a quantidade de gente que entende de Docker é muito maior, porque o Docker popularizou. O Docker teve que se reinventar, porque ele tinha a pior interface do universo para Kubernetes, aí tiveram que arrancar o Containerd, aí criou o CRI-O, e outros modelos que implementam a mesma interface no topo dele, criaram padrões para conseguir outras interfaces para manter o negócio. Cara, o WebAssembly ainda está no comecinho. Um dia ele vai ter 3 WebAssembly, porque ele pode ser só o padrão, mas ainda não está na hora, tá muito longe. Se você quiser usar ele para uma coisa mais simples, tipo o que a Adobe está fazendo, ou para distribuir carga do seu trabalho nas máquinas ociosas do seu trabalho, pô, isso aí é futuro 100%, distribuir carga, você cria um código pequenininho que se bate lá, processa aqui enquanto o cara tá assistindo o vídeo no YouTube, ó, sucesso. Mas agora você me falar que você vai remover aquele software de folha de pagamento que demora 6 dias para rodar 24 horas por dia no WebAssembly, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira, não é aí, por aí não. Pegar só esse gancho. Opa, foi mal. Desculpa. Não. Ia só pegar o gancho do Hugo sobre não tá no momento. Tem um ponto importante, talvez esse momento nunca chegue, porque uma diferença, eu acho que tá até rolando uma confusão no marketing do WebAssembly, que é o seguinte,
Uma tecnologia ser utilizada, tem uma diferença entre uma tecnologia ser utilizada e uma tecnologia ser massivamente adotada. Pode ser que ela seja utilizada, vai ter nicho e beleza, o Unicare não tem nicho. E morreu ali. Assim, não vai ser massivamente adotado. E ok. E aí, assim, eu acho que tá rolando muita propaganda em cima para ver se empurra à força essa adoção massiva. Só que não vai rolar. Pô, Não vai. Eu queria só complementar também sobre isso, sobre a adoção e tudo mais, porque tem uma diferença entre o que a gente quer fazer e o que a gente tem que fazer, né? Cara, olha, se o seu chefe ele responder essa pesquisa da CNCF, pendura ele pelo pescoço, empurra da janela, alguma coisa parecida, porque, cara, eu não me lembro agora com quem que eu gravei um Cubicast para falar, que ele veio falar assim, sobre segurança, né? E tipo, por que segurança nunca é priorizado? Porque a gente pensa em resiliência, a gente pensa em escalabilidade e essas paradas, e a gente sempre vai postergando segurança. Segurança vai postergando. Não, vamos pôr no ar e a gente resolve isso aí depois. Todo mundo sabe aqui que não vai resolver. Mas beleza. E aí, tipo, do nada, não, segurança não. Espera aí. Antes disso, vamos pegar nossas aplicações, igual a que o Hugo falou agora, de folha de pagamento, e vamos pegar isso aí e vamos fazer em WebAssembly, sabe? Tipo, todo mundo diz que aboliu three-layer app, né? Não existe mais three-layer app. É verdade. Agora é 5-layer, né? Porque tem um worker e uma fila. Todo mundo é three-layer app e um worker e uma fila. É isso, em resumo. Todo mundo é tipo, não, mas nós vamos escrever em Rust e a gente vai ter uma puta performance e todos os problemas vão ser resolvidos. Realmente, para com isso, né? Eu só não queria perder o fio, porque eu acabei deixando vocês passar na frente e eu queria meio que complementar o que o João falou antes, ainda há pouco, que é a questão das tecnologias, né? Juntando com o que o Hugo falou, por exemplo, veio o container, mas não matou a VM. Uma coisa é a evolução tecnológica, que ela acontece por algum motivo, existe a necessidade, existe o problema, como eu falei, tem problema de CVS, e existe evolução, né? Existem várias tentativas, e uma hora certa. Eu não quero parecer velho, mas eu lembro assim, tipo, quando o Linux apareceu, eu trabalhava com um colega que era muito fuçador, gostava dessas coisas, e ele não testava só o Linux, ele testava outros X, né? Outros que tinham outros, além do Linux, tinha outros X, né? Tipo isso. O UX, aí, AIX, tinha X pra caramba. Depois de X. Não, mas tipo, tem X a nível de Unix e tem X a nível de CISC, né? Que a gente chama, tipo, para PC, como era o Linux. Tipo, tinha essas tentativas, etc. Mas no final, sempre tem aquela que acerta, né? Tem o Docker, tem o Linux, tem aquela tecnologia que acerta. Aí o que eu quero dizer é o seguinte: tem que ter evolução tecnológica e tem modelos de negócios. Entendeu? Tipo, modelo de negócio em cima da tecnologia e uma coisa que não morre, porque tem gente que precisa de bare metal, tá entendendo? Tem gente que precisa de VM, tem necessidade, como o Inforlec falou, tem quem use também, né? Então, a gente pode distribuir as responsabilidades e, assim, eu acho esse tipo de fofoca, por isso que eu chamo de fofoca, assim, sei lá, cara, é muito... desrespeitador, né? Tipo, o pessoal acha que cheguei aqui, encontrei esse problema, essa possível solução para o problema, e isso daí, enfim. Por outro lado, eu não tenho, assim, eu entendo que os problemas que existem, né? Porque a tecnologia evolui e novos problemas aparecem, né? Eu entendo que o problema existe, tem que resolver. Mas eu acho que esse discurso de, olha, vai matar, sei lá, vai matar o dog, vai matar coisas que estão aí, que vieram para ficar, não vai matar. Mas um ponto, saindo na curva assim, voltando um pouco, mas uma coisa que está no momento agora, que é sobre padrões e coisas que está no mercado, mas só agora que está indo explodindo, mas ainda tá difícil a todo mundo adotar, é o eBPF, tem a mesma coisa, o eBPF estava um tempão no mercado, tem uma usabilidade magnífica, só que ainda não tá no momento para todo mundo. Cara, a galera que está desenvolvendo em cima, eles não sabem a quantidade de legado e bare metal velho que tem embaixo.
A quantidade de OS com kernel 3, 5, ou com coisa absurda rodando, em coisa que eles estão rodando tudo super feliz lá. E, pô, é legal o eBPF, pô, vai ser futuro, é muito mais segurança, dá muito mais monitoramento, dá várias coisas legais, só que o trabalho de adoção desse negócio é gigantesco. Todo mundo, eu quero o Rust é legal pra caramba, só que o Rust vai começar a entrar no kernel daqui uns 5 anos, cara. Agora vai entrar no kernel, daqui 1 ano alguém vai fazer o primeiro driver full in Rust para colocar no kernel, e ninguém vai usar. E ninguém vai usar. Aí depois alguém vai usar aquele negócio, vai melhorar aquilo para ir para frente, para depois começar o Rust tomar conta do que o Linux é hoje. O futuro demora. E essas coisas de abstrair demais é uma coisa muito difícil, porque sempre tem aquele caso que você não pode usar aquela abstração suprema que você tem. Você tem aquele negócio magnífico e aquela única coisa que você precisa não tá lá. Aí o que você faz? Você vai lá, cria um container e roda no container. Aí, e seu container não roda, aí você tem que fazer o quê? Você tem que dar um bind direto no seu host da sua VM para acessar aquele driver que você precisa da placa de vídeo. Aí a sua placa de vídeo também tem que ter um bind monstruoso no hardware do sistema operacional para você conseguir fazer seu grid computing. E é assim que funciona o cloud. Você vai precisar de GPU, meu amigo. Você tem uns workaround absurdo para você acessar de maneira transparente aquele driver legalzão lá que você precisa para fazer seu deep learning, seu AI, porque é assim que as coisas funcionam. E imagina o tamanho, tanto de abstração que você precisa fazer isso em WebAssembly, para você fazer um grid computing em WebAssembly. Olha que legal. Não, se os caras não estão conseguindo fazer WebAssembly direito, grid computing ainda no Docker, é um trampo da peste. Imagina você fazer um negócio em WebAssembly e tentar fazer o offload de uma coisa que é pesada. Ainda mais que para o mundo que a gente está navegando, que tudo tem que ser computado muito rápido, tem que ser muito eficiente. O quão eficiente é o WebAssembly comparado com os outros? É escrito em Rust? Mas o output dele não é o output do Rust, porque o output do Rust não é em WebAssembly, é em Assembly, que é o mais próximo de ser possível, por isso que é eficiente pra caramba. O WebAssembly é outro padrão, outra coisa, que roda em cima do browser. Você citou o eBPF, e eu queria puxar o eBPF. Eu nem queria comentar aqui, porque eu queria. Vou fazer um vídeo sobre Service Mesh, mas eu vou ter que adiantar isso, porque, enfim, para puxar o fio da meada. Porque no vídeo da CNCF que eu gravei com o João, o outro, era por sinal até o João e o Iferlec. O João citou um modelo de Service Mesh que está sendo utilizado para quem está usando o eBPF para fazer isso, né? E tem muita coisa comercial ali, tipo assim, que não é discussão tecnológica. Então, quando muita gente vende a ideia lá, não vou usar sidecar, isso é vendido de forma comercial. Assim, não é uma discussão tecnológica, porque tem outros Service Mesh que rodam com sidecar e que resolvem o problema e que não tem o mesmo problema que, por exemplo, o Istio tinha quando tinha o sidecar pesadíssimo, né? E aí o William Morgan, que é o CEO da BioAnt, que é quem toma conta do Linkerd, ele fala isso toda vez, por exemplo, toda vez que o pessoal está surgindo muitos vídeos aí, a tendência é BPF para Service Mesh, vai solucionar todos os problemas, etc. Ele faz questão de, na maioria desses vídeos mais famosos, ele vai lá e posta o artigo que ele escreveu e fala, cara, isso daí é uma decisão de modelo de negócio. Isso não é uma discussão tecnológica, entendeu? E dependendo da discussão tecnológica, algum técnico pode chegar e dizer, não, isso que tu está fazendo é loucura, por quê? Tu está colocando no host o controle de todos os teus microserviços, tu está colocando no host, lá na VM, tu está colocando na VM. Tu não está colocando não está... não é uma entidade que está do lado do teu, está junto com o teu microserviço, porque como começou essa história de Service Mesh? Começou com o pessoal lá criando biblioteca. Criei uma biblioteca para rodar junto com o meu microserviço aqui, era Java na época. Aí o problema é que não existia Docker, né? E aí ficava restrito ao Java. Aí o cara que quisesse fazer outra, tinha que fazer o microserviço dele nessa mesma linguagem que ele está lá. Então, quando vem o Docker, não, tu pode fazer o sidecar e ele vai rodar em qualquer microserviço de qualquer linguagem, entendeu? O Service Mesh. Então, isso é só um exemplo de um modelo de negócio que utiliza uma tecnologia para resolver o problema, né? E não posso dizer, é errado usar sidecar. Também não posso dizer que é errado usar BPF, entendeu? Isso são modelos de negócio. É a mesma coisa daquilo que a gente estava falando antes.
o admin vai matar a Kubernetes, quer dizer, e não vai existir mais Kubernetes embaixo, não vai ter Docker embaixo. E embaixo de tudo isso não vai ter VM. E embaixo de tudo isso não vai ter um sistema operacional, não vai ter uma máquina física. Então, mas você pensar no Service Mesh como um todo, é só mais uma camada de complexidade no seu cluster. Por que é que eu digo isso? Qual é o problema que o Service Mesh vai resolver? Não é facilitar a comunicação entre microserviços? Beleza, bota o monolito, acabou. Não, sim. Mas não é só isso, né? São três coisas, né? Sempre são três coisas, não é só uma coisa. Sempre tem segurança, tem a parte de resiliência, né? Eu posso criar circuit breaker, tem a questão da rede, do data plane entre os... Enfim, tem toda... Exatamente. Tem muitas features ao redor de Service Mesh, não é uma coisa única, uma coisa assim. Eu sei, mas o foco principal era facilitar a comunicação dos microserviços, quando surgiu o termo. Depois veio a implementação mais segura, e as outras features ali de circuit break e tal. Mas, bacana. E se eu voltar para as origens? Matar a ideia absurda de microserviço e só implementar ali meu monolitão de boas. Ou monolito as a service, né? Quebra-lito. Mas o próprio monolito... Quebra-lito e faz vários monolitos. Tem forma, tá ótimo. Isso é uma discussão arquitetural, porque, por exemplo, a gente fala microserviço, mas eu posso ter serviços dentro de um monolito, entendeu? Assim, eu não estou falando daquele problema que o Somatório citou, que é o microdito. Eu estou falando de arquitetura de fato. Eu posso porque quando a gente fala de microserviço, a gente não pode esquecer nunca da questão de organizações de time, como diz o Fernando Ike. Não é só, tem que ter os times. O meu microserviço tem que ter um time atrás dele. Né? Então, eu posso ter uma organização de times com um monolito que tenha os serviços. Cada serviço tem um time que toma conta e tem comunicacação ali dentro. Só que na hora de eu fazer o deploy, eu faço o deploy tudo de uma vez só. Que depende, dizem que é uma coisa ruim, mas depende da situação, né? Não é necessariamente uma coisa ruim, mas enfim. Eu tava passando o olho aqui de novo na entrevista lá que os caras da Adobe falaram para TechTarget, né? E uma coisa que eles falam lá é que o jeito que eles usam o WebAssembly não é nada que a galera tá pensando que vai ser. Cara, o WebAssembly deles é um sidecar dentro do Kubernetes para fazer uma coisa específica. E eles usam ele porque é fácil de fazer a entrega do sidecar, mas o container onde aquele WebAssembly roda já está buildado. E o que eles estão fazendo é porque eles precisam entregar aquilo pro browser. Pausa. Momento Pocoyo. Ué? E o caso da Adobe é um caso claro do que o WebAssembly sempre teve tentando resolver. O WebAssembly ele sempre teve tentando resolver o problema do JavaScript, que é imprevisível o resultado no browser se você não usa uma framework pesadíssima. Hoje em dia você não consegue fazer JavaScript nenhum se você não usa jQuery, se você não usa React, se você não usa Angular, ou se você não usa nenhuma outra framework, um TypeScript, para você organizar aquele negócio, para você saber o que está acontecendo. A linguagem é poderosíssima, eu odeio com todas as forças do mundo, com todas as forças do mundo, mas ela tem seu mérito. O WebAssembly, ele está tentando resolver um problema no browser de como utilizar para fazer um padrão melhor para o browser. Pô, se você codar JavaScript, compilar em WebAssembly, e o cara que fizer em Python tem o mesmo resultado, aí se eu quiser fazer em Python web, e o cara quiser fazer em JavaScript e sofrer, problema dele. Mas eles entregam o mesmo código, que tem a mesma performance para o browser com a mesma segurança. Pô, me agrada muito, do mesmo jeito que a Adobe foi lá e conseguiu botar o Photoshop, que é aquele programa pesadíssimo que todo mundo usava nos anos 1900 e bola, e hoje em dia a maior parte da galera usa no browser e ninguém reclama, cara. Você olha profissional que usa fotografia, ninguém reclama que ele tem que pagar o cloud e usar no browser, e ele fala, minha performance é horrível. Se o cara tá fazendo um negócio muito específico, com Premiere, um negócio assim, ele vai ter o aplicativo. Se não, ele vai estar usando o código WebAssembly com a performance um pouco degradada, mas que funciona. Pô, a ideia é genial, você fazer o offload do cloud para a máquina do usuário. Imagina você conseguir
diluir o processamento do seu negócio em todas as máquinas que você tem. Hoje, startup tem 20 máquinas, ninguém quer saber. Mas vamos pegar um hospital. Quantas máquinas ociosas tem num hospital que você pode usar isso para calcular resultado de alguma coisa, de análise de raio-x, ou de alguma coisa que está lá? É só você colocar no browser do cara, o cara não está fazendo nada, o cara está atendendo um paciente, está calculando um troço e volta. Pô, a ideia é genial, mas do jeito que a galera tá falando, vai matar alguma coisa, vai matar outra coisa, não vai. O WebAssembly sempre foi um offload do back-end. Não foi do mesmo jeito que o JavaScript era para ser o offload para o front-end. Não é para desenvolver JavaScript no back-end. Nunca deu certo, cara. O caminho não é esse. Você não vai desenvolver driver de placa de vídeo em JavaScript. Tem um negócio legal lá que faz isso, tá ligado? Os caras, pô, eu já briguei, eu já troquei farpas com o cara que desenvolveu o JavaScript, o dono da Mozilla, que hoje é CEO da Brave, no Twitter. A gente já deu uns fight lá. Eu tenho uma declaração aberta sobre minha opinião sobre o JavaScript. Mas o problema é outro. Eu acho que o que vocês falaram é puramente comercial o jeito que a coisa está sendo vendida. Eu não acho que está sendo vendida de forma tecnológica como o Docker foi. O Docker foi tecnológico do ponto de vista de, olha como é fácil isolar o meu processo. Eles comparavam o LXC e o chroot com o Docker e falava, cara, eu dou 2 comandos, você tem que dar 30 aqui, você tem que dar 10 no outro, e olha como esse aqui é fácil. Foi por isso que todo mundo foi pro Docker, porque tecnicamente era uma saída muito fácil. Agora eu olho o WebAssembly hoje, e foi o que o Daniel falou, como que eu vou criar um negócio? Não, você tem que instalar esse C++ aqui, para compilar esse negócio legal aqui, e para conseguir rodar. Cara, se eu vou ter que instalar o C++ legal para compilar o negócio, eu vou lá e codo em C++ e uso a biblioteca que está lá, porque se eu já vou ter que baixar 1 milhão de coisas para codar, que é uma das coisas que me afasta de algumas linguagens, como o JavaScript, porque toda vez que eu tenho que instalar alguma coisa, eu tenho que instalar um NPM, eu baixo 3 tera da internet, cara. Pô, nem compilar o kernel eu baixo 3 tera da internet, velho. Não faz sentido, mano. Eu quero usar o React, eu baixo 40 GB. Não faz sentido. Ô, Carlos, a gente tá fazendo tanta idade nesse vídeo, mas tanta inimizade. Exatamente. É isso que eu ia falar. Eu tô pensando em desligar o microfone aqui, porque eu tô rindo tanto aqui, cara. Eu tô rindo tanto aqui que é capaz da minha risada aparecer e interromper o Hugo falando, cara. Não tô me aguentando. E a gente tá ferrado, cara. No outro vídeo já me ferrei. Que o Hugo não pôde ir, que a gente falou de multi-cloud, da engenharia do caos e Kubernetes, os hypes e tal, e a gente vai na porrada por causa disso, aí eu já tô acostumado, não tô mais nem aí, não. Eu queria acrescentar um lance, eu estava procurando aqui, mas eu não achei, o Ctrl F não achou, tá? Coloca no chat GPT depois, se você quiser saber isso. Que na própria report, né, no survey da CNCF, ele estava falando sobre a quantidade de pessoas e as versões que elas estão utilizando, né? E era tipo 40% da galera tá uns 8 meses desatualizada. Mano. E aí quer falar assim, não, mas eu vou usar o WebAssembly porque eu vou acabar com o CVS. Só atualiza essa merda e você vai acabar com um monte desse CVS. Só manter atualizado. Tem um monte. Cara, esses, sei lá quantas semanas fazem, umas 2 ou 3 aí, que teve um bug da VMware, né? E aí, tipo, a Itália veio abaixo. Eu acho que eu acordei com isso no G1, né? Tipo, a Itália aponta para o mundo, né? Tipo, que um ataque hacker gigantesco. E a VMware, tipo, tá atualizado já faz 2 anos essa porra. Ué, mano, só mantém atualizado, não é tão complexo assim, sabe? A gente não tá falando sobre, tipo, resolver um bug no kernel, que tipo, é um negócio super específico, que tem 3 pessoas no mundo que sabem. Não, é só atualiza. Só isso. Não é tão complexo assim.
Eu trabalho na empresa hoje em dia que a gente tem Gmood, essas coisas, e eu sei que é difícil atualizar. E eu sei que é difícil atualizar porque a gente demorou um ciclo muito grande para atualizar, para sair de uma versão do OpenStack para outra versão do OpenStack. Porque eles estavam usando um modelo muito difícil, aí ficou muito preso na empresa, ficou amarrado, aí era difícil, se arrastava mesmo. E agora a gente acabou de sair desse negócio aqui, a gente está no modelo novo, com novo deploy, só que aí o que a gente fez? A gente parou de amarrar na empresa e a gente falou, não, a gente vai, se a comunidade está indo nesse caminho, a gente vai seguir a comunidade para tentar andar mais rápido com a comunidade. A gente não pode andar no topo do branch, porque a gente é uma instituição que trabalha com financeiro, e o topo do branch sempre tem mais bug, então a gente tem que andar um passo atrás, que já tem um monte de coisa corrigida, pega os backport dos negócios, a gente não está correndo junto com a galera, mas está na corrida e a gente vai chegar ali na final. Mas não vai ser o primeiro a tomar o tombo se o tombo acontecer. Se aparecer uma CVS agora pro OpenStack, pode ser que ele não bata na gente, porque pode fazer um target só de código novo, não de código velho, e assim por diante. Que é algo que muita galera faz com o Kubernetes. O Kubernetes está na versão 27, alguma coisa assim, nem lembro a versão que está mais. Tem gente rodando 2 versões atrás para garantir que eles estão mais seguros e tal. Só que o Kubernetes, você não pode andar mais que 2 versões atrás. Se andou mais que 2 versões atrás, você já está muito errado. Você está desatualizado, as coisas não funcionam mais. E toda vez que você vai atualizar é o dobro do trabalho, o triplo do trabalho, o quádruplo do trabalho. Porque o Kubernetes foi feito para andar rápido e a ideia do Kubernetes foi feita para forçar você a atualizar. Agora você vai colocar uma abstração legal no negócio, aí você vai falar assim, não, tem esse containerzinho aqui, ó, lindo, que roda o WebAssembly. Aí você nunca vai atualizar esse containerzinho lindo, porque você vai compilar, ele vai demorar uma vida para você atualizar ele e dar um trabalho do cão. Você trocou A por B, era mais fácil ficar com o containerzinho lá. E é uma outra coisa que muita gente não faz ainda, que é difícil fazer, demora um tempo para você fazer. Mas é você fazer a sua esteirinha do seu container base lá. Você não vai usar o Python da internet. Você vai usar o Python da sua empresa X, é o Python X aqui, ó. Você vai lá, você vai pegar aquele Python lá, vai escanear eles pela CVE, vai aplicar os patch que não tá lá, e vai falar assim, não, eu tô mantendo esse negócio aqui, ó. Se ele tem uma CVE, você sabe que tem a CVE, e você assumiu que aquela lá não é um problema para você. E você vai ficar olhando aquele container, saiu um negócio que atinge meu container. Você vai lá e aplica o patch e vai embora. Você não vai ter 300 versões do Python Latest rodando no seu ambiente, porque tá todo mundo puxando o bagulho do Docker Hub, e ninguém sabe o que está acontecendo. E pensando no WebAssembly, eu quero bloquear isso para os caras. Pô, é legal você bloquear isso para os caras, porque tem um time mantendo o seu host WebAssembly lá, fazendo funcionamento. Então por que você não faz esse time que faz esse negócio aí, entregar os containers bonitinho? Ou por que você não treina seu time para usar os containers bonitinho, cara? É só você falar pro amiguinho, amiguinho, você não pode usar o JDK X, você tem que usar o JDK do link Y. Mas não tem a feature. Não tem a feature porque a gente sabe que não tem a feature, porque a gente tem um contrato específico para usar esse negócio aqui, não aquele lá. Eu preciso de um container Python. A gente tem esse container Python aqui. Mas não está na versão 3.10. E qual feature da versão 3.10 você precisa, que não é exatamente essa aqui, entendeu? Você precisa estar na versão 3.10 do Python, você não pode estar na 3.8, na 3.9? Eu entendo, inclusive, que, tipo, cara, nem é tão simples assim, né? A gente ter time para fazer tudo isso, né? Todo mundo, nem a realidade de todo mundo, né? Você tem time para manter tudo atualizado, time para manter o seu container, também tem o time to marketing, também tem que vender, tem que entrar dinheiro, né? Essa é a verdade. Beleza, mas entre todos esses pratos, né, que tá todo mundo equilibrando e etc, é isso que o WebAssembly me perde. É aí. Porque, tipo, cara, você tá tentando equilibrar várias coisas e de repente o cara tirou da cartola e, tipo, mano, tá aqui, truco. WebAssembly resolve todos os seus problemas, tá? E ponto final. Joga tudo. Cara, você acabou de tipo, migrar, né? Outro dia você... Não, tem que ir pra cloud. Bare Metal é uma bosta, on-premise é um lixo. Todo mundo foi pro cloud. Agora, tipo, Kubernetes. Tudo tem que estar no Kubernetes. Bota tudo lá no containers e Kubernetes. E aí agora, tipo, joga tudo isso fora, volta pros anos 90, mete um WebAssembly lá no Bare Metal, porque é performance que você quer. E é tipo, mano, é aquela tunada assim de... Eu não sei o que é menor que microsegundos, mas é isso que os caras querem atingir, tipo, no 3G. Não me joga essa. Não.
Eu não Não, compro, acho eu que- não compro essa. Eu acho que é importante a gente citar que usar a tag latest não é uma boa prática, viu? Não façam isso, crianças. É sempre bom citar. O Daniel vai desaparecer, ele vai fazer um truque de mágica agora. Acho que eu vou deixar só mais uma coisinha gravada aí, como se fosse uma finalização. Se despede aí, vamos lá. Tá bom. Bom, eu acho que tem outras coisas melhores para se discutir no momento. Como eu falei, uma piada interna, a CNCF não está na minha fila do pão. Quando eu vou medir o surgimento ou a adoção de novas tecnologias. Então, eu não me baseio pela CNCF, mas enfim. Tem muitas outras coisas acontecendo nessa indústria maluca. Eu consigo ver, começando ainda esse ano, a reestruturação das aplicações que nós já temos hoje para começar a utilizar por baixo ou em conjunto inteligência artificial. Então, assim, você vai ver inteligências artificiais especializadas dentro das aplicações que nós já temos hoje. Não estou falando de chatbot ou coisas do tipo, eu digo para resolução de tarefas ou fazendo parte da própria aplicação, né, da arquitetura daquilo ali. Então, eu vejo uma adoção massiva aí pelos próximos anos, começando ainda agora em 2023. O que mais? Rust, você vai ver muita coisa sendo reescrita, porque sim, então... Não, mas tá feito em Go, tá funcionando? Tá, por que você vai fazer em Rust? Porque sim, e aí vai, e vai rolar, e vai ter mesmo, e assim, vai ter muita coisa. Eu acho que, no momento eu consigo pensar nessas duas coisas acontecendo massivamente a partir desse ano, a partir do segundo semestre talvez, eu não sei. Mas é isso. Quanto ao WebAssembly, não, vai dormir na caixinha, vai ser guardado ali e tal, esse relatório, tipo assim, não me impactou de maneira alguma. Beleza, agora grava, faz a tua despedida do vídeo. Vou ficando por aqui e valeu, um abração, a gente se vê na próxima. É isso aí, valeu. Deixa eu correr aqui. Cara. Falou, relaxa. Porra, olha a hora que o cara vai me chamar, mano. Borrelhão. Falou. Falou. Sim. Vou botar um pouquinho mais de fogo na cartola aqui. Vou botar álcool na fogueira. Colocar um outro ponto que... Por que o WebAssembly ainda não clicou, que é o negócio? Como o João falou bem no comecinho na apresentação dele, que a internet ainda é feita de 90 e tantos % em PHP e Java. Eu sempre falo com a galera, os caras falam PHP é ruim. Aí eu falo, PHP não é das melhores linguagens, mas me mostra um substituto de Magento, que é igual Magento. Clicou, eu tenho uma loja virtual bonitona, assim, ó, massa, na linguagem segura. Me mostra um. Não tem. Me dá um substituto do WordPress, que é... Cara, hoje tem o Ghost, que tá ali, mas não é bom ainda, igual o WordPress, não é plug and play igual o WordPress, super customizável. Mas não tem, cara. Você não acha um outro negócio, porque a comunidade das outras linguagens, eles não querem resolver esses problemas. Eles não querem resolver o problema da loja virtual que o Magento está fazendo há 18 anos aí. Eles não querem resolver o problema do blogging que o WordPress está fazendo há 1 trilhão de anos aí, desde o PHP 2. Eles não querem fazer esse negócio. Eles querem resolver as coisas novas, as coisas legais de resolver. E resolver as coisas legais é legal, porque você pode iniciar e morrer e ninguém vai ficar sabendo. Porque você não vai ser aquele projeto que tentou matar uma tecnologia consolidada e não conseguiu. Porque é muito difícil você substituir e fazer um negócio desse. Se você quiser trabalhar igual o Adobe tá fazendo, funciona legal pra caramba. A gente pode até pegar um outro edge case aqui, ó, que muita galera nova aí não vai saber nem que existe. Eu acho que essa galera, eles nasceram, a tecnologia já tinha morrido. Mas existiam três coisas. Tinha um cara chamado Flash Player, que o YouTube usou para tocar vídeo. Aí, a Microsoft lançou um cara no meio do caminho e falou, mano, Flash Player é muito seguro, tem muito problema com Flash Player, com o ActionScript, não sei o quê. Eles criaram um cara chamado, como era o nome? Silverlight, cara. E eu vou contar para vocês a empresa que usou Silverlight na primeira versão, a Netflix. Para você usar a Netflix, você tinha que usar um plugin no seu navegador para tocar os vídeos. Porque a Netflix, eles não usavam o Flash, porque o Flash dava para fazer o download do stream enquanto ele estava fazendo o stream. E eles usavam o Silverlight,
fazia o stream e não deixava aberto o dado. Era difícil você pegar, não era impossível, mas era difícil você pegar o dado. Parênteses sobre o Silverlight, é que como tudo que é mídia, não funcionava no Linux, né? Então, você não conseguia ver Netflix no seu desktop Linux. Fecha esse parênteses. E para fazer isso, você tinha que instalar com o Wine, o navegador, o plugin do Silverlight, e era uma gambiarra absurda. Era uma gambiarra absurda. Aí a internet em geral chegou e falou assim, cara, tá na hora do HTML suportar esse negócio, tá na hora dos browsers abrirem os braços para tocar vídeo e áudio, porque é o futuro. E chegou o HTML5 aí, depois de 1 milhão de anos, no HTML3, no HTML4, com suporte para vídeo e áudio, com as coisas que a gente vê hoje. Mas, cara, a luta entre o HTML5 de ser o que é, duas tecnologias morreram. O WebAssembly é legal, ele resolve um problema muito legal, mas pode ser que ele não seja ainda o ponto final, pode ser que ele seja só um intermediário que está sendo utilizado por uma empresa gigante como a Netflix e eles usaram Silverlight, e eles podem dar um passo para uma coisa melhor no futuro. Ou pode ser que o WebAssembly seja isso mesmo e seja o que a gente vai usar no futuro para ter alta performance no browser. Jogos em browser escritos em WebAssembly para ficar muito leve, para melhorar a coisa. Mas no back-end, cara, eu não acho que ele esteja resolvendo o problema do back-end, porque no back-end você vai colocar o WebAssembly para lutar com a galera que está desenvolvendo em Rust, para lutar com a galera que está desenvolvendo em C, para a galera que tuna Java para ficar tão performático quanto C++, que é possível. Só demora um zilhão de tempo o cara tunar, mas o cara consegue fazer o bagulho performar pra caramba. Você comparar esses caras aí com a abstração do WebAssembly, pô, é legal, vai ter abstraído e tal, mas quanto mais você abstrai, mais braço aberto você tem que estar, e quanto mais braço aberto, mais performance você abre mão. Porque você tem que começar a suportar milhões de devices, milhões de configurações, milhões de padrões. E toda vez que você começa a fazer esse negócio, começa a largar a performance e empurrá-lo. Cara, eu acho que é como o João falou no começo também, vou voltar para o passado, cara. Isso é uma visão meio aterradora aí de, vou compilar as coisas aqui, como assim? Eu não sei quem foi que colocou no Twitter esses dias que falou que era GitOps ou FTPOps, né? E cara, mano, sério, eu não consigo acreditar, assim, que a gente vai voltar tanto no tempo, sabe? Claro, eu sei que todo mundo vai ouvir, né, e vai pensar, é lógico, você vende Kubernetes, você vai defender o Kubernetes. Cara, mas é que eu tô defendendo os anos 2020, cara, é isso que eu tô defendendo. Nós estamos em pleno 2023 aqui, sabe, tem tanta gente que não sequer faz um GitOps, um CI/CD, a pessoa tá tentando quebrar a cabeça ainda para colocar esses processos dentro, né? Por exemplo, a gente deu risada aqui para para capturar quem está usando tag latest, né? Para fazer essa pessoa não usar mais. Para coisas que parecem simples, assim. Desculpa, pode falar. Não, o que eu ia falar é que, que na nossa área sempre tem essa elasticidade, sempre tem. Seja por exemplo, na própria engenharia de software, assim, sempre, a gente está aqui anos, a gente sempre vê, as coisas vão e voltam. Já presenciei fluxo de movimento para que a gente documentasse tudo, que todos os processos fossem engessados e burocráticos. Eu também já vi vários fluxos do contrário, entende? E as coisas sempre vão e voltam, seja na engenharia de software, seja na parte tecnológica, como está falando, porque o que acontece é, como o Hugo falou, tem sempre uma geração nova que já nasce com a tecnologia, diferente da gente que é mais antigo, nós três. O pessoal que já nasce com eu vou adicionar para a piada aqui. Eu ia até fazer a piada do Flash, depois eu me toquei, poxa, talvez seja uma coisa que o Hugo contou a história, mas depois eu pensei que talvez seja uma coisa que alguém que esteja vendo a gente não vivenciou, né? Não vivenciou a morte do Flash. Que a piada que eu ia fazer é dizer, o plot twist vai ser a Adobe, né, que foi quem perdeu o Flash, né, dando a rasteira em todo mundo aí, matando essas tecnologias aí, como se fosse o Kubernetes.
Mas vamos para adicionar para o contexto do negócio. O WebAssembly é uma coisa que a galera quer mover, quer ir para acelerar e tal. E um dos projetos que eles falam sobre isso é aquele tal de Crushlet, que é o Kubernetes Rust em Kubernetes, né? Para rodar o WebAssembly. E o último commit que aconteceu no repositório foi há 1 ano atrás. Como que você anda com E o Azure abandonou ele, né? O Azure abandonou o Crosslet para adotar uma outra parada. Eu vi hoje isso. Porque Tá em algum canto. que é uma coisa que você fala assim, pô, os caras estão tentando andar, tem diferentes padrões? Tem, mas se ninguém tá tentando manter, é difícil, e o desenvolvedor que quer trazer o negócio, a ideia é legal, pô, a ideia pode ser legal para facilitar para o desenvolvedor, mas o desenvolvedor tem que comprar isso. E um exemplo clássico do desenvolvedor comprar é que todo mundo quer fazer serverless, mas ninguém quer trabalhar com a API do jeito que é do Functions do Google, da AWS, porque você fica locked no provider. Você quer fazer serverless, mas você não quer ficar locked no provider. Aí a galera começou a fazer os próprios serverless com os próprios containers usando Kong e Kubernetes e assim por diante, para tentar não ficar locked. Mas, no geral, você ainda está com o problema de o que você está tentando resolver. Você quer escrever funções para diminuir seu 3-layer app para 5-layer app com a sua fila, ou para fazer os seus 5-layer app, 20-layer app, porque cada função roda num container diferente e o tempo de execução é minúsculo, então não tem como hackear o seu container, porque o código vai executar, vai mandar mensagem, vai morrer. Pô, legal demais. Mas aí o problema é se fazer, eu quero segurança. É só você começar a partir do negócio de segurança. A gente pode falar com a galera, com o João, o Possuidão, com a Valência, com a galera da SpiritSec lá. Você pergunta para eles a quantidade de gente que usa headless container. Cara, não tem. Rootless container. Pergunta se alguém usa, você pergunta para alguém se eles fazem uma coisa, você cria seu container, se você roda sua aplicação como usuário normal. Roda nada, você roda como root, rapaz. Porque rodar com o usuário normal dá um trabalho gigantesco, é absurdo. Se a empresa não está no seu Kubernetes te obrigando a fazer isso, você não faz. E eu sei porque eu tenho que fazer um negócio com o Kubernetes que o SE Linux me zoa e eu preciso montar o arquivo de password e eu não consigo porque o SE Linux está me bloqueando e eu tenho que fazer uma policy para deixar eu montar um arquivo dentro do container para eu não ser root no container, para rodar meu container com o usuário do Linux, com o SE Linux me monitorando. Cara, é um trabalho gigantesco pela segurança. Agora imagina tudo isso aí para você, o cara que está fazendo isso aí, para você fazer uma abstraçãozinha para ter as 3 libzinhas lá que você precisa no seu container container entre quotes, né, no sei lá o que você roda, seu WebAssembly, você colocar só aquela funçãozinha que você fala hello name e morre. O contexto geral desse negócio é muito grande. E a ideia é muito legal. Só que eu acho que antes da ideia chegar no muito legal, a gente tem que fazer o que não é tão legal antes, que é, pô, aonde está rodando sua infraestrutura. Todo mundo falando de rodar o WebAssembly em um Kubernetes. Mas seu Kubernetes está atualizado? Seu Kubernetes está hardened, que é difícil pra caramba de fazer. Seu Kubernetes é operação GitOps, que você não tem usuário, só tem, tipo, 3 caras da empresa inteira que conseguem conectar no cluster para arrumar o cluster. Se o cluster quebrar de uma maneira que você não consiga fazer remotamente, através de um commit, que tem que ser assim, não é? Tipo, não, o João tem acesso para dar com o BCTL lá no cluster. Isso aí já é uma falha de segurança. Teoricamente, ninguém tinha que ter isso. O cara que tem que ter isso é o cofre, e se precisar, vai o cara armado com o João pegar a credencial, ele vai ter que digitar o certificado na mão. O cara vai ter que certificar na mão, com o certificado na mão lá, para criar o certificado de volta, para ele conseguir acessar o cluster, para fazer um cluster admin, cara. Não tem. O modelo é outro. O modelo de, eu quero resolver o problema do FedRAMP. Pô, Docker resolve problema de FedRAMP pra caramba. É só você saber o que você tá fazendo e como você tá fazendo. Tem um monte de coisa que resolve um monte de problema, mas a sua empresa tem que andar junto com o flow. Você não tem que ter a sua aplicação em Python 2.7 lá, que você não atualizou até agora, e falar que você vai querer usar o WebAssembly, sendo que você tem o Python velho lá, e o Python avisou 10 anos atrás que ia morrer, e vocês esqueceram a data, e
tinha que migrar o Python. Pô, mano, fazia 10 anos que os caras tinham avisado. No dia que tava morrendo, a galera tava chorando no Twitter. Meu Deus, o Python 2.7 não tem mais suporte. Faz 10 anos que eles avisaram vocês, cara. Faz 10 anos que tem um warning no pip que você colocou a configuração lá para ele parar de te dar o warning. Não é de agora, é a mesma coisa que o Kubernetes faz, o Kubernetes te dá um aviso, aí lembra você, e aí os providers fazem o que os providers fazem e as empresas começam a ficar chateadas, tipo, a Amazon te obriga a atualizar o cluster, se você não atualizou o cluster, ele vai lá atualizar para você. Mas aí quebrou minha aplicação. Não, mas eu te avisei e eu tenho que mover para frente, porque o Kubernetes, ele é SIP compliant na AWS. Eles têm que forçar isso, eles não podem deixar você... João da empresa X, que quer ser o diferentão e usar a diferente versão lá, por causa disso. Não, você tem que mover, você tem que andar com o flow. Agora imagina tudo isso no WebAssembly, cara. Mais 3 layers de abstração em cima para você tomar um tapa na orelha, falando assim, não, agora você tem que atualizar. Mas... Não, tem que atualizar o underlay. O que eu ia falar sobre o Clustlet aí, achei, é o Containerd, o próprio Azure, que tinha adotado, né, ela abandonou pelo Containerd WASM, né, Shin. Então, Containerd Shin, todo mundo participou dessa treta, né? O Docker morreu, o que vai acontecer agora? Foi a última, né? Então, a nova treta. Então, o Containerd WASM Shin, né? É o que eles vão colocar para você poder rodar o WebAssembly no Kubernetes. O que eu ia falar, e que provavelmente você que é dos anos 2000 não conhece esse dilema, mas é o da Tostines, que eu acho que é esse que me faz, tipo, putz, eu acho que não vai rolar. Eu concordo com o Daniel, né, que é tipo, acho que não é o momento. Que é, tipo, cara, o Kubernetes, ele é o melhor orquestrador de containers que poderia existir na história. Com certeza não, mas ele teve uma pancada de oportunidade ali e que, cara, ele acertou no timing, uma galera abraçou, e aí, tipo, cara, a galera da comunidade deu um pau na empresa Docker, que popularizou o lance e tinha bilhões de dólares, né? E, tipo, a comunidade, mesmo assim, foda-se. A gente vai continuar e o Kubernetes vai continuar. E aí, tipo, Docker morreu, Pivot, Cloud Foundry, todo mundo foi ficando pelo caminho, assim. E aí, tipo, beleza. Então, é mais o dilema da Tostines, né? Pra quem não conhece, é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? É o mesmo lance aqui, tipo, todo mundo usa Kubernetes e containers porque é o melhor, ou é o melhor porque todo mundo usa? E aí, tipo, tem mais bug fix, tem mais gente utilizando, tem mais gente encontrando problemas, os problemas sendo resolvidos, e as histórias, e as aplicações sendo criadas, e o landscape da cena fica infinito. Eu não sei qual é o porquê, qual veio antes, né? O ovo ou a galinha. Mas a verdade é essa. Tipo, cara, se o WebAssembly tem alguma chance, é rodando dentro do Kubernetes. E aí eu acho que ele tem o espaço dele, mas é mais uma ferramenta, assim, não vem para substituir ninguém, eu acho que ele vem como uma outra opção, assim. Como opção. Eu concordo, eu acho que ele vai estar lá para rodar junto, rodar dentro, para resolver um problema, ajudar a resolver um problema igual a Adobe está fazendo, que é resolver um problema na outra ponta, só que eles precisam do back-end para falar com aquilo na mesma linguagem, mas eu não acho que ele vai chegar lá para substituir o orquestrador que está lá. E o outro ponto bom é que pensar que o Docker tinha milhões de dinheiros, teve um investimento gigante para manter o Swarm, e o Kubernetes, com a comunidade, acabou engolindo ele. Por quê? Porque o dinheiro não cobria o vende mais. E ninguém sabia se era mais fresquinho ou se era porque todo mundo queria usar. E isso é muito bom. E o landscape da CNCF, a gente olha hoje, ele tem um leque gigantesco, mas nem todo o leque funciona para todo mundo. O Istio não é para todo mundo, o Linkerd não é para todo mundo, eles usam para as coisas diferentes, do mesmo jeito que um usa Calico, um usa o Linkerd, o Siri, um usa Flanel de networking, do mesmo jeito que um usa Cryo, o outro usa Containerd, o outro usa o outro driver lá que eu nem lembro o nome. E assim vai indo. Cada um usa um de preferência para o outro,
não tem como eu falar que o A é melhor que o B, porque eles estão todos na mesma especificação, com o código bem similares, resolvendo praticamente o mesmo problema, e o WebAssembly está ali para resolver um tipo de problema, que é, na minha opinião, o WebAssembly está tentando resolver o problema da Lambda, que é você codar o negócio na linguagem A e rodar o código na linguagem B, sem você precisar ter um container específico de linguagem, que hoje é o que a Lambda faz. A Lambda hoje é um container que injeta o seu código lá dentro e dá o output do seu código. Eu acho que o WebAssembly está falando assim, ó, você coda, você pega o binário WebAssembly, você joga lá, aí a entrada é padrão, a saída é padrão, porque a máquina é WebAssembly, então para um cara como o Kong, pô, faz sentido pra caramba. Você usar isso para codar API de resposta rápida, um negócio, pô, a ideia é genial para resolver esse tipo de problema, mas é um tipo de problema específico, e esse problema específico você tem que tomar muito cuidado, senão você vai falar igual o somatório falou no outra tal, que vai ficar o microlito, né, que é você tem aquela aplicação pequenininha que gasta 70 tera de memória. Os microlitos tá aí para resolver sempre aquele problema que você não consegue resolver de outra maneira, cara. Às vezes não tem fila que resolve o problema de você precisar da memória ou de usar a CPU para fazer aquilo. O problema é diferente. Ele pode ser uma ferramenta, mais uma ferramenta na sua caixa de ferramentas, mas não vai virar a caixa de ferramenta. Ele não vai substituir a caixa de ferramenta. Vai ser uma chave diferente lá que você vai usar para aquela coisa específica. Você nunca usa, ou para uma coisa que você usa muito, porque você tem um problema que é muito específico, que você vai conseguir resolver muito bem com aquilo, mas você não vai conseguir fazer outra coisa com aquele negócio. Eu não vejo o WebAssembly, por exemplo, resolvendo um problema de aplicação financeira. Eu vejo ele resolvendo outro tipo de coisa, resolvendo tratamento de dado pela velocidade, pela simplicidade, para você fazer um rollout de API. Pô, a ideia é genial para fazer uns negócios assim. Mas você vai colocar uma regra de negócio dentro de um troço desse aí, pode ser que não seja aí que você queira, porque a regra de negócio é que geralmente você trabalha com Gmood gigante, um bagulho que vai passar num teste absurdo, um negócio mais engessado, e o engessado não é por causa da tecnologia não, gente. O engessado é porque as empresas que trabalham com dinheiro precisam ser engessado por causa do processo. Eles precisam de ter um PMBOK da vida, porque é obrigatório. O paperwork, né, a trilha de papel que você precisa ter para uma empresa financeira para fazer um rollout de uma aplicação, ele te obriga a ter uma mudança, uma aprovação de gerente de 2 fontes diferentes, uma análise de código. Não é porque você quer ser rápido que você pode ser rápido, você tem que ser rápido no que o processo te deixa. E se você está trabalhando com FedRAMP, esses negócios, é sempre assim, cara. Não tem como você, eu quero ser rápido, não tem como. FedRAMP, você tem que ser rápido no que o cara deixa. Aí se você botou um bug para dentro e você não tem o papel para provar, você toma multa. Então, você tem que ser rápido, mas você não pode ser louco. Você tem que ter o andar da carruagem tem um passo do galope do cavalo, não tem como acelerar a carruagem mais rápido que o cavalo tá puxando, tem que 2 pesos, 2 medidas, né? Sabe um lance? Eu não sei se talvez isso seja uma pergunta para outro vídeo, tá, Carlos? Se for, tá tudo certo. Mas sabe um lance que eu não entendo, sinceramente, e olha, você que tá me ouvindo, não xinga no Twitter, tá tudo bem, tá? Eu não sou contra a evolução, eu sou a favor. Mas por que a gente quer tanto que as pessoas não precisem entender das coisas, sabe? Eu vou colocar aqui no serverless, porque não é para se preocupar com escalabilidade. Tudo bem. Porque eu não quero que a pessoa se preocupe com a linguagem, eu não quero que ela se preocupe com escalabilidade, eu não quero que ela se preocupe com segurança, eu não quero que ela se preocupe com arquitetura. E aí você vira... E aí, agora sim eu vou arrumar uma treta. Aí você vira para o dev e ele fala: eu também não quero me preocupar com o negócio. Eu sou desenvolvedor, eu escrevo código. Você se preocupa com o quê, então? Qual é seu lance? Né? Porque, tipo, cara, você quer que automaticamente, né, você escreva em português estruturado e do outro lado você tem a performance de C. Você não quer se preocupar com nada, com desenvolvimento seguro, você vai ficar chateado se, tem steps no seu pipeline que vão te bloquear e vão voltar isso para você. Você vai ficar chateado, inclusive, se o PO vem falar para você que, você precisa entender sobre o negócio que você está querendo desenvolver. E aí, isso também não é meu trampo, né? Tem que me passar os baby steps lá nas tasks para o cara só colocar if e else. Cara, isso para mim parece um problema.
E aí, aí eu vou entrar em outra treta ainda. Vou abrir outro parênteses para uma outra treta. Treta não. Treta e aí a gente vê outras pessoas querendo entrar nesse setor, que eu acho maravilhoso, eu adoro trabalhar com TI, né? Mas, tipo, a treta do Sandy Júnior que quer entrar em TI com meio curso feito, você não sabe escrever nada, você não sabe fazer nada, mas você quer um emprego que te pague 10 pau por mês. Que seja uma escola. Você quer uma escola que te remunere, porque você não sabe fazer nada, você não vai entregar nada, você não quer correr atrás, sabe? Tipo, se matar, ler uns livros. Cara, isso dá trabalho. Então, tipo, esse é o link que eu tô fazendo com entender das coisas. Você quer que tudo seja mágica, né? E que você, aí sim, aí essas pessoas, agora eu vou pro buzzword, é que essas pessoas sim vão ser substituídas pelo chat GPT, facilmente. Porque, cara, isso tudo que você, do nada que você faz aí, cara, você escreve uma linha, o chat GPT cospe, assim. Esse é um ponto bem interessante sobre não saber das coisas, que a gente vê isso cada vez que a tecnologia deu um salto maior. Trazendo, eu não tô há tanto tempo no mercado quanto Carlos, mas eu tô no tempo que eu comecei com o Bare Metal, eu vi a Cloud ser criada, eu rodava Zen em casa, cara, eu tinha mais Bare Metal lá e rodava Zen em casa. Aí hoje eu rodo com Kubernetes em casa, ó que evolução, que massa. Mas isso não me tirou a parte da tecnologia de conhecer a topologia de networking, o sistema operacional, storage, para eu trabalhar no topo disso. E toda vez que eu fui aprendendo mais, os caras falavam, pô, você manja de Kubernetes, de virtualização, mas você também manja de networking e bare metal. Eu falei, cara, isso é base, porque o que o Docker está fazendo é sistema operacional. O Docker não está fazendo algo diferente, ele não criou uma coisa. O Docker está gerenciando o seu sistema operacional de maneira eficiente para você não precisar se preocupar sobre isso. Do ponto de vista do desenvolvedor, que ele tem que se preocupar com a lógica do negócio, faz muito sentido ele não se preocupar como que ele faz para bloquear o processo para rodar somente com memória Y ou para rodar com o processador em intervalo XYZ. Pô, é genial. Mas agora, do ponto de vista de, eu vou abstrair a biblioteca que o cara está usando para ele ir só para o nível acima, pô, é legal pra caramba, ele só vai se importar com a regra do negócio. Mas aí, o cara cria uma biblioteca em cima da biblioteca em um WebAssembly, ele não se preocupa mais com a regra do negócio. Aí quando dá o problema, quem é o cara que escreveu o negócio? Como que você sabe? Aí eu vou trazer para uma coisa muito antiga que eu tive no meu primeiro emprego, que eu trabalhei 10 anos nele numa startup de visão computacional. A gente tinha um algoritmo de predição para saber, a gente media as pessoas, a gente olhava com uma câmera e olhava para onde a pessoa estava indo. E a gente tinha um algoritmo de predição que acertava com 98% para onde a pessoa ia, para continuar rastreando a pessoa caso tivesse uma interferência. E o nome do método chamava DINA. E o código do método o cara que escreveu não está mais aqui, e isso aqui só funciona, não dá para arrumar. Ninguém vai entender essa meleca. É isso aí. E foi um cara que escreveu um PhD da Universidade de São Paulo, passou para o desenvolvedor que era graduando ainda, o graduando olhou aquele negócio e botou só o comentário, funciona. Eu sei que funciona. Eu herdei o código, aí eu olhava aquele negócio e falava, funciona. Cara, ninguém nunca teve coragem de botar a mão naquele negócio, porque a gente não sabe se a gente vai botar a mão para melhorar ou piorar, porque a gente não tinha o know-how do negócio. Então, você não saber do negócio, às vezes só cria um fardo, porque às vezes você tem um problema que poderia ter sido a DINA que estava causando, só que a gente nunca vai saber, porque ninguém sabe como a DINA funciona. Ela só sabe. Tudo bem, agora deixa eu entrar na polêmica aí. Eu não gosto muito desse assunto, a gente abordar ele, mas eu vou falar um pouco aqui o meu ponto de vista. Tá, a gente tem que entender o seguinte, existe, vocês conhecem o conceito de TOIL, por exemplo, existe um trabalho repetitivo. O trabalho repetitivo é resultado de processos mal definidos, de organizações desorganizadas. Existe uma coisa que resolve o problema, duas coisas que resolvem o problema, que até literaturas que tratavam de modelo, de framework, burocráticos, etc., também enfrentavam, diferente de ágil. Então, por exemplo, como que resolve o problema é o esforço heróico. E o esforço heróico ele é problema para processos clássicos e ele também é problema para quem é ágil. É uma coisa tão ruim
Então, eu vejo vocês falando, vocês têm que tomar cuidado, que o esforço heróico não é uma coisa boa. Então, por exemplo, o que o Hugo falou é o exemplo de esforço heróico. O cara fez uma coisa que funcionou, entendeu? Mas não existe a continuidade do negócio, não existe a continuidade. Então, o problema não é o cara que foi embora e fez, e também o problema não é o cara que não sabe. O problema é que o processo não garantiu a continuidade do negócio. Não foi documentado, entendeu? Então, a gente tem que entender o seguinte, quando a gente está falando da nossa área, a gente está falando de 3 coisas, sempre. A gente está falando de pessoas, processo e tecnologia. Sempre. Tudo. A gente nunca pode esquecer. Porque se eu criticar as pessoas, qualquer um dos 2 lá, eu estou esquecendo dos outros 2. Entendeu? Então, a minha crítica está incompleta, entendeu? Os caras estão errados, mas e aí? Eles não são culpados do erro deles, tá entendendo? Então, a minha observação é essa, a gente não pode esquecer isso. Voltando para o TOEIC. Então, o TOEIC é o trabalho repetitivo. O contrário do TOEIC é engenharia. Nós somos engenheiros. Quem é engenheiro de software é engenheiro, quem é desenvolvedor é engenheiro, quem é de operação é engenheiro. E o nosso trabalho é aumentar a engenharia para acabar com o TOEIC, entendeu? Quanto mais engenharia existe dentro de uma organização, menos trabalho repetitivo e menos problema. Vocês entenderam? Então, o que a gente está conversando aqui, na realidade, a gente não pode pensar nas pessoas. Existe um desbalanceamento na questão de engenharia, questão cultural e questão de processos. Porque a gente tem muita engenharia, tem muita tecnologia boa gerada, muita coisa, muito trabalho automatizado, e não existe o processo, não existe a contrapartida, não existe a gestão do conhecimento, entendeu? Vocês entenderam? Então, tipo, tudo equilíbrio daquele tripé, tá entendendo? Então, tipo, a gente, eu não posso dizer, é a minha opinião, isso é a minha opinião, eu não posso dizer, quem é Júnior, quem é Sandy, tem que saber tudo. Eu não posso dizer isso. Eu tenho uma organização, ela tem os papéis, e aqueles papéis têm que ser cumpridos porque tem aptidão. Então, se o papel lá vai ser engenheiro de software, tem que ser engenheiro de software. O cara é desenvolvedor, tem que ser desenvolvedor. Mas para ser isso, para que eles cumpram o papel dele, tem que estar descrito no perfil de cada papel, entendeu? Tem que ter um perfil. E se o cara não atende o perfil, ele não entra. Não quero aprender fundamento, não quero saber sistema operacional, não quero saber o que é processo, não quero saber o que é garbage collector. Então, pronto, cara, não entra, acabou. Não vai ganhar nem um salário pequeno, imagina um salário de 20 mil reais, por exemplo. Esse ponto é muito bom, que o João falou que tem o problema nas pessoas, né, que as pessoas não querem aprender. Aí o Carlos falou do problema do processo, né, que o processo requer que as pessoas aprendam e as pessoas não querem aprender. E aí tem um fica chocando de frente com o outro, né, e ninguém, isso é uma coisa econômica, né, todo mundo quer otimizar, e aí é onde cria o gap, que é você vai contratar o cara que sabe muito por muito dinheiro para fazer aquele negócio muito chato, e vai contratar um monte de cara que sabe pouco para resolver outro tipo de problema, e nunca vai contratar aquele cara no meio. E eles nunca vão andar para subir no meio termo. Porque sim, mas aí que tá. O lance um gap de processo. Tem um gap no processo, mas o processo tem que fazer as pessoas andar. Tem que identificar, tem que andar. Aí que entra as várias disciplinas, os vários tipos de frameworks, né? Framework clássico, framework ágil. Aí cada um trata esses problemas que a gente está falando de um jeito. Então, no ágil, tem as interações, o time é formado. Estou falando fantástico mundo de Bob. Né? O time é formado pelo próprio time. Tipo assim, não existe um RH, nós 3 aqui, a gente que vai formar o time, a gente que escolhe o jeito que a gente vai formar o time, né? E as coisas vão evoluindo. Por exemplo, a gente está conversando sobre esse problema aqui. A gente diz, olha, quem entrar aqui vai ter que evoluir, vai ter que fazer as coisas acontecer, tem que saber o fundamento do sistema operacional, o fundamento de Java, do que a gente está usando aqui. Mas isso é uma abordagem ágil, aí tem outras abordagens clássicas que tratam isso com outros processos de forma diferente, mas o problema é transversal. Trazendo esse ponto pro nosso conversa inicial do WebAssembly, esse ponto do processo e do Sandy Júnior é onde a gente vê se a tecnologia vai viver ou vai morrer, porque é onde você vê o gap, que o cara que é o engenheiro bom do negócio, que é o cara que teve a ideia genial, ele não conseguiu fazer a ponte e fechar o buraco, fechar o gap entre o cara que está programando o WebAssembly e o cara que está ajudando ele construir a framework inteira.
E isso é uma coisa que as outras tecnologias, como o Docker, conseguiu fazer e conseguiu trazer gente. O Kubernetes Sim. criou uma quantidade de processos absurdos para criar o CSI, o CNI e todos os padrões gigantescos para você pegar o cara da ponta A para ele contribuir na ponta B, porque eles tiveram uma galera que trabalhou no meio termo para fechar o processo, para incluir a tecnologia. E isso é uma coisa que eu estava vendo no WebAssembly que eu não achei. Eu olhei lá e falei assim, pô, eu quero fazer um negócio aqui, como que eu faço? Pô, tem a framework lá da Mozilla, tem uns negócios legalzinhos aqui, mas não tem um negócio tipo um padrão CSI, tipo, ó, é assim que se coda o negócio e vai funcionar. Não, você parte do ponto C aqui e vai que você vai bem. Só que do ponto A ao ponto C não tem o que aconteceu. Não tem como que eu compilo aquele container, o que eu escrevo aqui lá, eu quero codar aquilo lá em white space. Não tem a definição de como eu faço para conectar o white space. Eu sou louco? Sou, mas eu queria fazer, não pode. A coisa do gap Sim. tecnológico, e isso é uma das coisas que é um ponto muito bom, que é a diferença entre o processo e as pessoas, que às vezes o processo força muito do lado da engenharia, que acaba fazendo as pessoas irem se afastando mais, e quanto mais as pessoas se afastam, elas mais veem o ponto fácil da coisa, que é o engenheiro de software hoje só sabe Kubernetes porque para ele é mais fácil de fazer o deploy do Kubernetes, mas ele ainda não sabe networking. E toda vez que ele tem um problema de networking, ele tem que perguntar para um cara de networking, e ninguém quer trabalhar com networking porque é chato. E isso é um ponto que tem que acontecer. E quantas vezes eu entrei em chamada com um monte de gente para descobrir que o problema era a desgrama do DNS, cara. Porque o cara que está trabalhando com a aplicação, ele olha o erro e o erro não sabe o que é. Fala aí, João. Pô, até sobre isso, sobre o networking, DNS, né? Eu passo por isso bastante também, por trabalhar numa consultoria. Eu nem sou a favor de que todo mundo saiba tudo, tá? Talvez isso não tenha ficado claro quando eu fiz piada aqui sobre Sandy Júnior, mas porque na verdade eu nem acredito nisso, né? Eu nem acredito e nem conheço essas pessoas, tá? Mesmo as pessoas incríveis que a gente conhece, elas não sabem tudo de tudo, né? Mas eu acho, então eu não sei, aqui eu estou falando sobre algo que eu não sei, mas tem um gráfico na minha mente, né, sobre, tem um tanto de esforço que você tem que fazer para conhecer algumas coisas e conseguir fazer algo funcionar, né, tem um tanto de Kubernetes que você tem que saber, né, colocando aqui no recorde de Kubernetes como exemplo, né, então tem um tanto de Kubernetes que tem que saber para usar Kubernetes em produção, né? Mesmo tendo os papéis diferentes, eu sou só desenvolvedor, tem que saber um pouco de Kubernetes. Tem um X aqui que você se encaixa, né? Que você que é desenvolvedor, tem que saber essa parte, né? Agora você que é o Hugo que vai rodar lá em Bare Metal, aí tem que saber tudo. Simplesmente, né? Tem que saber de cabo a rabo, que vai dar problema na parte. Eu concordo com você, eu sei que os problemas não acontecem na parte fácil, né? Não é só fazer um redeploy, não é só mudar a tag, né? Não é isso, não é indentação de YAML. Esses problemas são muito simples, entre aspas, né? Perto dos problemas que acontecem lá embaixo, né? Que você vai procurar e você vai caçar lá no core DNS aonde que não está direcionando, né? O kubeproxy, sei lá. Então, é só um adendo, né? Tipo, eu entendo que tem papéis diferentes, né, para todo mundo, né? Inclusive para o pleno, mas eu acho que esse é o problema do intermediário. E na prática, o ponto intermediário, você tem problemas muito complexos e você tem talvez tarefas mais simples, então, tipo, tarefas mais simples, vão pagar um pouco menos, problemas muito complexos, exigem mais experiência. Como se encaixar aí, né? Esse talvez é o problema do meio termo aí, do pleno, né? Tô chamando aí. Então, tipo, também tem esses problemas práticos, né, no dia a dia. Tipo, cara, essa vaga aqui, né, esses problemas que eu tenho, né, essa grana que eu tenho disponível também, a gente não pode esquecer disso, né? As empresas trabalham para dinheiro, né? Todo mundo, né? Tipo, a pessoa quer o dinheiro, a empresa quer o dinheiro, o cliente
também quer o dinheiro e etc e tal. Então, tipo, essa roda tem que ir girando, né? Então, todo mundo tem que tentar se encaixar. Então, Sei lá. esse ponto de onde você cria o gap e tal, de como você faz a abstração, na hora que a abstração chega, que você cria as definições, você acaba, é o que eu vejo, por exemplo, no mercado, que nos últimos 10 anos, 10 a 15 anos, o gap que existiu entre a galera não saber mais sistema operacional e networking, porque a cloud não precisa fazer isso, é absurdo. Eu conheço uma galera que trabalha com infraestrutura monstros, cara é muito bom de infraestrutura e arquitetura, os caras é muito ruim de networking em bare metal, porque os caras nunca tiveram os problemas de BGP, os caras nunca viram esses negócios na vida. E esse gap aí é natural acontecer, e isso é um problema que eu vejo as tecnologias criando. Por exemplo, quais problemas uma abstração suprema igual o WebAssembly pode causar no outro negócio? A gente vai deixando os caras para trás, né? Aí você começa a resolver os problemas loucos, que os caras vão ser especialista em debugar os negócios do browser, e os caras não vão... Assim, a gente não... tipo, eu acho que tem um limite aí, né? Minha opinião. Assim, eu acho que tem que saber fundamento, mas acho que não precisa aprofundar, assim, dependendo do papel, não precisa aprofundar. Assim, a gente trabalha muito ligado à área de operações, a gente sempre está ferrado, né? A gente sempre vai ter que saber tudo, como diz o João, sempre vai ter que ter uma profundidade muito maior, mas o dev, eu não acredito que... Eu só acho que, tipo, a pessoa tem que ter noção que ela tem que saber como para que serve Kubernetes, essas coisas assim, superficial entre aspas, até um certo nível, assim, tem que ter profundidade, até porque ela vai fazer depois das coisas lá. Por exemplo, estou citando como exemplo o Dev, né, que é o nosso... Na prática, a gente acabou descobrindo a persona que é o problema dessa fofoca que a gente está comentando aqui. Então, tem tudo a ver com o assunto, viu, João? Então, gostei muito do que você puxou, tem tudo a ver com o assunto. Né? Pura sorte. Não, mas tipo, existe, a pessoa tem que ter fundamento, mas tem que ser, como eu falei, minha opinião tem que ser de acordo com o papel dela. Assim, eu não acho que tem que se aprofundar tanto como o Hugo está falando aí, por exemplo. Tem que saber o nível lá do bare metal, etc., BGP, essas coisas. Eu acho que tem um nível, por exemplo, o cara que é arquiteto, o cara que é engenheiro de software, ele tem que saber, ele tem que chegar nessas coisas aí, né? Mas, assim, o dev, eu não vejo assim. Em outros papéis, assim, enfim, já a gente, acho que não tem jeito. O meu ponto nesse negócio só para complementar. O meu ponto nesse negócio é o cara, por exemplo, chegar naquele negócio do cara sabe Java, mas ele não sabe Hibernate ou Spring Boot, entendeu? Mas hoje você não faz nada se você não souber um dos dois. E o que eu vejo do WebAssembly o WebAssembly vai estar lá no meio, você vai fazer só aquele códigozinho, só que você vai usar uma biblioteca em volta. Mas e se você tiver um erro naquela biblioteca e você não sabe aquilo? Então você tem que sempre saber o mínimo, aquilo que o João falou, né? Aquele espectrozinho do CDEV, você tem que saber esse pedaço do Kubernetes. Cara, você tem que saber esse pedaço do Kubernetes, você não está isento só porque você é dev. Porque se você está fazendo deploy nele, você tem que saber que seu código está rodando num container, que você vai ter um limite por XYZ, e algumas coisas que você é obrigado a saber. Do mesmo jeito que antigamente você tinha que saber que você tinha um IP na máquina. Que a diferença é que o conhecimento antigo, o conhecimento do bare metal, o conhecimento da VM, era muito mais maçante, era muito mais chato você saber essas coisas. E eles abstraíram para uma maneira que é muito mais fácil. Mas aí, só que cada vez mais o dev vai se afastando muito mais do conhecimento fundamental, né? Ele vai virando cada vez mais dev e menos sistema operacional e menos networking. Não, tudo bem, mas acho que ele não pode perder o fundamento. Ele vai se afastando, porque como eu citei o exemplo do Toyo lá, a engenharia está crescendo, o Toyo vai diminuindo. Que o Toyo é o esforço repetitivo. Mas tem uma parte para quem... Porque tem que entender o seguinte, quem faz a engenharia crescer somos nós engenheiros. O dev, ele não pode ser considerado um usuário, ou sei lá, algo parecido, 100%. É que nem o João falou, uma persona infantilizada. Não pode ser, tem que ser considerado um engenheiro também. Nós somos engenheiros, eles têm que estar construindo junto com a gente esse outro pilar aqui.
Eles não podem estar aqui como usuário. Quem está aqui é o usuário. O usuário, sim, esse não tem que ser a vida boa. O usuário tem que ser vida boa, que é quem paga a gente, nosso cliente. Mas, enfim, chegamos à parte final, né? Queria agradecer a presença de vocês três aqui. E vou deixar aberto agora para despedida. Vamos lá. Ordem alfabética aí. Quem é o primeiro, o H ou o J? Eu vou me despedir deixando pra galera comentar lá no comentário, se você viu o vídeo até o final aqui, ó. Você vai escrever no comentário a seguinte frase: o dev é o gerador de toil. Aí você escreve isso aí lá. E é com essa frase magnífica que eu deixo a saída aqui. Pô, não importa o que eu diga, não vai ser mais polêmico que isso. Então, tá tudo certo. Eu só vou me despedir, tá bom? Agradecer o convite, Carlos. É sempre um prazer aparecer aqui no seu canal aí. Inclusive, pô, eu tô treinando falar isso no Cubicast, então, pô, faz igual os influencers aí, ó. Clica no sininho sinistro, dá like no bagulho pra, tipo, isso ir pra mais gente. Sabe por quê? Nem é porque eu tenho certeza o Carlos não ganha um centavo com isso, na verdade, gasta. Mas é porque eu acho que a discussão vale a pena, tá? Se alguém for xingar a gente no Twitter, tá tudo bem. Eu tomo remédio para dormir, não perco o sono, fica tranquilo. Mas eu acho que a discussão, só você parar para pensar no assunto já foi da hora, sabe? Porque eu não sei, talvez eu tô me estendendo aqui na despedida, mas de um lado, né, tem as mães que elas, tipo, pedem ajuda pra gente pro Facebook e ela não sabe qual é o e-mail que reseta a senha. E do outro lado tem, tipo, um engenheiro que, tipo, cara, faz o detalhe do negócio. Qual é o lugar que você quer estar? Qual o lugar, a vaga, ou o lugar onde você acredita que pode estar nesse momento, ou que você almeja, sei lá, né? Então, dentro desse espectro, né? Do usuário até o detalhe do detalhe. Tem espaço para todo mundo, né? Acho que é isso. Ouve. Tem mais um monte de vídeo de discussão da hora, Carlos. Parabéns. Tá top. Beleza. Obrigado pela presença dos senhores e foi um prazer para mim, como sempre. E até logo, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço. Deixa eu desligar isso toda vez, eu me amarro da última vez. Tem que mandar Eu saí e o João ficou.